Pois é, meus amigos, momentos finais de janela de transferências é essa loucura, essa incerteza se vai dar certo, se não dá, se o jogador vai ser inscrito, se não vai. Enfim, vamos aqui trazer as últimas informações, as últimas notícias dessa situação do Fortaleza, não só do Emmanuel Machuca, tá? Mas de todos os jogadores que chegaram até aqui, porque tá uma loucura. Mas é claro que é inevitável, né? O Machuca vai ser o tema principal, afinal, a corrida contra o tempo para sua regularização está acontecendo nesse momento e vamos trazer as informações no vídeo de hoje. Vamos colocar aqui a timeline de tudo que está acontecendo e, junto com vocês, poder abordar esse momento de transição, né? Porque a gente vai fechar a janela e agora vai ser o foco até o final do ano. Temos Campeonato Brasileiro, temos Sul-Americana, então não podemos perder tempo e é por isso que nem vou perder tempo também aqui na introdução. Eu vou já chamar a vinheta para a gente começar e, meu amigo, papoca que notícia não falta, é o Fortaleza na reta final da janela de transferências. É por isso, meus amigos, que eu não vou nem perder tempo. Já vou colocar aqui na tela, inclusive, uma atualização que saiu de acordo com o Renato Manso. Renato Manso, lá do Futebolês, ele fez um tweet explicando a atual situação do Fortaleza com o Machuca, como o Fortaleza corre contra o tempo para poder regularizar o Machuca, e eu resolvi colocar isso numa timelinezinha para a gente poder acompanhar direitinho, e vou botar na tela agora para a gente. Basicamente, a gente está vendo aí a corrida pela regularização do Machuca. Eu tentei separar mais ou menos como uma espécie de linha do tempo para a gente poder passo a passo entender o que aconteceu nesses últimos dias, né? Vamos lá. Primeira coisa que aconteceu foi o Machuca se recusar a treinar no Lyon, né? Quando a gente viu isso acontecer é porque a gente já entendia que estava tudo caminhando para isso, estudo avançado até esse ponto, então tradicionalmente a gente entenderia que ele viria para o Fortaleza. Agora, saber se daria tempo ou não é algo que a gente só descobriu depois. Em seguida, o que a gente tem, a grande atualização que a gente teve foi que o Fortaleza e o União chegaram a um acordo pelo Emmanuel Machuca. A gente viu que estava especulando em 2,2 milhões por 50%, subiu para 2,5, parece, e agora fechou em 3 milhões, mas o Fortaleza assume todos os impostos da negociação, e aí Fortaleza e União chegam a esse acordo. Depois, o Machuca chega em Fortaleza, que vocês lembram muito bem da foto dele e tudo mais, desembarcando aqui na capital, e aí a gente chega a esse ponto do Machuca realizar os seus primeiros passos para regularização. Esses primeiros passos para regularização é tirar sua documentação do Brasil, o seu visto de trabalho, porque o Machuca, como vem de fora, ele precisa dessa autorização para atuar e trabalhar aqui no Fortaleza, e aí a gente chega a esse ponto de ele, enfim, estar aqui. É claro, os passos seguintes seria até meio óbvio, né? Ele foi fazer os exames físicos aqui no Fortaleza Esporte Clube. E claro, Fortaleza faz exames físicos, não significa que ele já assinou. Ele só estava ali já adiantando o que ele poderia fazer após um certo estudo. Porque é padrão, né? O jogador chega aqui, ele faz exames, depois assina, porém a gente tem que esperar um pouquinho. Aí vocês perguntam, tá, por que a gente tem que esperar um pouquinho? Porque como é uma transferência internacional, ele precisa dessa documentação para estar no país e trabalhar no país, tem toda essa correria para ele poder atuar pelo Fortaleza. E aí a gente chega nas atualizações de agora, né, de ontem, de hoje, que o que aconteceu? O Fortaleza, de acordo com o próprio Renato Manso, via seu Twitter, inclusive recomendo vocês a seguirem e acompanharem ele no Futebolês, noticiou que o Fortaleza já estava montando uma operação para agilizar a regularização do Emmanuel Machuca. A gente sabe que a situação para ele jogar na Sul-Americana, a situação para ele jogar o Campeonato Brasileiro é muito complexa, inclusive logo em seguida daqui eu vou mostrar para vocês como funciona isso num breve resumo, para quem está perdido, para quem não está entendendo. E aí o Fortaleza tem que regularizá-lo na CBF, no bid da CBF, né? E aí o que o Fortaleza fez? O Machuca, de acordo com foi noticiado com o Renato Manso, foi levado pelo Fortaleza para São Paulo para buscar acelerar todo esse processo de regularização aqui no país, né? É claro, Machuca, a gente sabe que como não foi anunciado, é necessário que algumas cláusulas do acordo com a União sejam fixadas, e aí, quando elas forem ajustadas, é claro, Fortaleza tem a expectativa de fazer o anúncio do atleta, né? Mas na questão de regularização, ele ainda passa por esse detalhe. Então, o Machuca, inclusive, levado para São Paulo para acelerar sua regularização aqui no Fortaleza Esporte Clube. Aí você se pergunta, pô, mas por que é tão complicado? Por que é tão difícil regularizar ele? Eu volto a explicar e eu fiz um artezinho aqui só para a gente entender situação de inscrição de atletas, tanto no Brasileirão como na Sul-Americana. É o seguinte,
Para jogar Sul-Americana, muitos já estão ligados, muitos já estão cientes do que falta, mas eu coloquei na tela que é estar no BID até sexta-feira, tá? No BID, o Boletim de Informações Diárias da CBF, até sexta-feira, 19 horas, que é o horário que ele fecha, e após ele estar no BID, ele entrar no formulário de substituições de jogadores, que vai até sábado, tá? Então até sábado, 19 horas, é quando o time que está disputando a Sul-Americana pode enviar o formulário dos substitutos até então. Porém, isso não significa que o limite do bid até sexta-feira o impeça de jogar o Campeonato Brasileiro em seguida. Por quê? O bid ele fecha na quarta-feira, tá? O bid só fecha no dia 2. Então, a gente tem até quarta-feira, 19 horas, para regularizá-lo para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e teríamos até sexta para regularizá-lo para jogar na Copa Sul-Americana. Então é um entrave, né, uma diferença que tem aí de cada um e que é necessário a gente falar e trazer isso aqui à tona, porque muitos ainda mesmo explicando, não sabem e tudo mais, eu acho que colocar na tela aí você tem um exemplo visual, faz compreender melhor toda a situação de inscrição. Aí a gente fala, beleza, isso tudo para trazer o Machuca. Mas estamos suficientemente reforçados? É aquela coisa. Acredito que sim, tá? Inclusive, até preparei aqui para a gente conversar rapidinho sobre o saldo dos reforços do Fortaleza até o momento e na posição em que ele trouxe cada atleta. É claro, a gente sabe que o Fortaleza ele precisava se reforçar o quanto antes, a gente passava por uma necessidade de reconstrução do nosso elenco, né? A gente acabou perdendo, por exemplo, o Moisés, que é um jogador muito forte, muito importante. O Samuel foi emprestado por agora, Braz Sebadios também saiu de Fortaleza, Alex Vinícius foi emprestado, Abraão também, mas não estava utilizando. De fato, jogadores que a gente precisava dar minutos em alguns, outros a gente precisava negociar, e aí Fortaleza chega àquela necessidade de contratação. E assim a gente teve as 6 chegadas até o momento, né? O saldo dos reforços até aqui. A gente pode falar o seguinte: do Marinho foi o primeiro grande reforço a ser nomeado, tudo mais. Gonzalo Escobar, que já estava acertado, mas acabou chegando depois. O Cauã, que fez um excelente início de ano pelo Goiás na Copa São Paulo, chega no Fortaleza profissionalmente agora. Tobias Figueiredo, da mesma forma, uma grande história construída na Inglaterra, no futebol europeu, tendo sua primeira oportunidade aqui no futebol brasileiro. Em seguida, a gente vem o Pedro Augusto também, que estava há muito tempo em Portugal, retorna para Fortaleza, e Emmanuel Machuca, agora a última contratação do Fortaleza até então. É muito bom a gente ver o Fortaleza se reforçando, foram 6 jogadores que chegaram, e é muito interessante a gente ver a divisão, tá? A divisão de cada um desses reforços, porque foram de goleiros, a gente não trouxe nenhum nessa janela, né? Acho que a gente até está bem servido, tanto o João Ricardo, Kozlinski, Fernando Miguel, acho que está tranquilo em relação a isso. Defesa, nós trouxemos o Tobias, um zagueiro, e o Gonzalo Escobar, um lateral esquerdo, um jogador que inclusive também pode fazer essa outra função, então acho que foi muito necessário a gente trazer essas duas contratações para 2 áreas de campo em que a gente precisava se reforçar. No meio campo a gente trouxe o Pedro Augusto, que é claro, com a lesão do Hércules, se tornou uma grande emergência. Então Pedro Augusto chegando aí para reforçar o Fortaleza nesse meio campo, e também tem o Cauã, que está no momento sendo utilizado pela posição sub-20, mas eu acho interessante a gente falar dele pelo grande reforço que ele é, pelo grande nome de um atleta de base. Vamos observar ele aí no Campeonato Cearense sub-20, vai que é necessário utilizar do profissional e a gente utiliza o atleta. E no ataque a gente teve 2 reforços, um para cada lado, a gente pode dizer assim. Marinho atuando ali pelo lado direito e Manuel Machuca, que atua pelo lado esquerdo, mas também pode atuar do lado direito. Isso não impede, ele tem essas 2 qualidades, essas 2 valências. Então, nesse saldo dos reforços até aqui, veio muito equilibrado, 2 jogadores para a defesa, 2 jogadores para o meio campo, 2 jogadores para o ataque. É claro, alguns eles podem se fazer as outras funções, isso não os impede, mas eu acho muito bom, muito bacana a gente comparar e ter a certeza de que Fortaleza fez, na minha opinião, um mercado equilibrado, um mercado tranquilo até aqui. Agora, se vai dar certo ou não, ou então aproveitar para responder a pergunta da nossa thumbnail, se a janela foi boa ou não, na minha opinião, foi ok. A gente conseguiu reforçar na medida do que era necessário, e agora resta o Fortaleza ver esses reforços funcionando dentro de campo. Então, meus amigos, basicamente é isso. Continuamos nessa expectativa em relação ao Machuca, expectativa em relação aos outros que já chegaram. A gente vai continuar falando muito de Fortaleza por aqui e nessa expectativa desses atletas que são muito importantes para o Leão do PC. Quem sabe, no final de semana a gente já vê alguns atuando lá na Arena Castelão, ok? Inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Fico muito feliz se você comentar aí embaixo e depois a gente pode conversar mais na live do GT, ok? Um abraço, como de costume, e até mais.